Pai maior, Mestre Jesus, espiritualidade trabalhadora dessa casa, muito obrigado por esse ano que se passou, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na busca do conhecimento, do melhoramento íntimo. Pedimos que nos ampare, que nos ajude a dar um passinho a mais nessa caminhada terrena. Pedimos, Senhor, que possa inspirar o nosso palestrante hoje, que ele possa responder a nossas perguntas e que recebemos aquilo que viemos buscar. E que a leitura hoje seja esclarecedora e que estejamos receptiva a todas essas informações. Obrigado e que assim seja. O Espírito de verdade. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a imploram. Seu poder cobre toda a terra e por toda parte, ao longo de cada lágrima. Ele colocou um alívio que consola. O devotamento, a abnegação são uma prece contínua e contém um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores entender esta verdade, ao invés de protestar contra as dores, os sofrimentos morais que aqui na terra são a vossa herança. Tomai por lema estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis forte, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração se tranquiliza, a alma se acalma e não há mais desânimo, porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos, quanto mais fortalecido se sente o espírito. Boa noite a todos, muita paz, né? Sejam todos bem-vindos. Tá ligado aqui? Oi, não sei aqui como é que... Sim, aqui tá ligado só. Tá ligado? Ok. É que eu não estou escutando. Então, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui sempre nessa casa. Eu estava agora pensando ali, se aqui não tivesse parado, teria 18 anos para 19 anos. Hoje à noite estou feliz que estou vendo pessoas que eu nunca mais tinha visto aqui, né? Por aqui. Isso é muito bom. Então, lógico, perguntas e respostas, eu não sei o que é que vai acontecer ainda, quem perguntou, o que perguntou. E se eu não souber a resposta também eu direi, né? Porque a gente não sabe de tudo, a gente está aprendendo sempre. E eu fiquei assim, mesmo tendo a mediunidade desde os 9 anos, que eu me lembro, né? Acho que devo ter bem antes. Mas e sempre eu acho incrível, né? Porque eu estava ali sentado, eu tinha colocado uma coisa no computador para ver uns e-mails, né? Fiz um evangelhozinho e de repente eu entrei em transe. Estava até com o meu fone de ouvido, que ele corta todo o barulho, né? E eu nem percebi quando daqui a pouco eu terminei de psicografar. Eu digo, psicografia. E isso é incrível porque você vê, a minha cabeça estava vazia, né? Mas quando não é nosso, que é da outra pessoa, jamais eu tinha condições de fazer um jogo de palavras assim tão profundo, né, sobre isso aí. Então isso é um presente para todos nós, né? Que quando vem não é só para o médium que escreve, mas para todo mundo. Bem, podemos começar. Parei de fumar, mas tenho uma ansiedade fora do controle. Tem hora que penso em voltar a fumar. Por favor, peço que me ajude. E por que esse mau pensamento? Então vamos começar pela ansiedade, né? Do contrário de todo mundo,
Eu já consegui provar aqui, em alguns países que nós fomos convidados, que a ansiedade é uma coisa maravilhosa. Uma coisa boa, que Papai do Céu, a natureza, nos ortogou. Porque quem tem ansiedade tem bastante atitude. Por exemplo, eu sou um ser pouquíssimo, quase nada, como minha esposa diz, zero de ansiedade. Mas também eu não sou uma pessoa de muita atitude. Sou uma pessoa mais técnica, mais lógica, mas não sou uma pessoa prática. Perco para todas as pessoas práticas, elas sabem usar o tempo, né? Eu já, se me deixar, eu me perco com o tempo, me torno uma pessoa demorada, né? Fico meio que paspalhão às vezes. Porque todos nós que estamos aqui somos inteligentes. Cada um nasceu para ser mais emocional, o outro mais ativo, o outro mais racional. E a ansiedade, do contrário, que existe esse paradigma, né? Que colocaram, eu fico com Allan Kardec quando disse que nós temos que rejeitar 99 verdades, mas não aceitar uma mentira, né? E os seres humanos, a propaganda, infelizmente, os meios de comunicação, eles colocam aquilo e aí viram verdade. Mas a ansiedade é uma coisa muito boa. Só é você observar que Deus não ia criar uma coisa ruim para nós. Agora, assim como a comida, a bebida e outros sentimentos, se tiver em excesso, nos fará mal. Agora, existe uma coisa que colocaram a psicologia, porque como eu estudo psiquiatria como autodidata, e quem vê o livro Você é a Cura já deve ter visto ali que eu sou um pesquisador, existe uma ansiedade, porque a parte mais antiga do nosso cérebro é o seu tronco encefálico. E nós temos a amígdala cerebral, que em algumas pessoas, ou em milhares, ela funciona porque ela articula. Não estou falando da amígdala daqui não, tá? Uma senhora falando isso que eu vou falar agora para vocês numa palestra em Blumenau, ela chegou depois de uma semana, pegou os 2 braços e disse assim: me desculpe, mas o senhor falou uma mentira, porque a minha irmã tirou as amígdalas e não perdeu o medo, continua cagona com medo. Eu disse: mas ela tirou as amígdalas cerebrais? Não, foi daqui. Eu disse: ah, não. Eu estava falando na minha palestra das amígdalas cerebrais, né? São 2 pontinhos que ficam na altura do mesencéfalo, na altura do nosso cérebro, e que ali foi toda a nossa evolução, começou por aqui. Nós tínhamos, desde a época das savanas, dos neandertais, que são aquela raça mais antiga, a nossa amígdala ela funciona até hoje como uma articuladora, um sensor ao perigo, à preservação da vida. Então há pessoas que vivem muito ainda na amígdala cerebral. A reencarnação dela, o estereótipo do espírito, do que conquistou. Então ela tem mais ansiedade, as pessoas que têm as suprarrenais, que gera adrenalina, tem mais contato com isso, que são as pessoas ativas. No Você é a Cura, um livrinho que tem ali, eu até falo sobre isso. Que não é um livro espírita, né? É um livro para crente, católico, para budista, ateu, para todo mundo. Então, nessa ansiedade, essas pessoas, elas têm uma aflição que é uma espécie que pode dar síndrome do pânico. E o cigarro, eu posso falar, ter o moral de falar alto, porque há 30 anos atrás eu fumei. 30 anos atrás eu fumava 3 carteiras por dia. Dominei aquela coisinha, disse: não, hoje tu não vai mais, né? Mas eu tenho moral, porque outra pessoa que não fumou, que não bebeu, que não tomou droga, não pode falar para outra pessoa. Por exemplo, eu não posso conversar com uma pessoa que se droga, porque eu nunca tomei droga. A maior droga que eu tomei foi cachaça, isso há 40 anos atrás, né? Se vai ser uma droga, né? Porque todo mundo diz que as drogas lícitas não são drogas. São drogas também. E fumar cigarro. Mas eu não posso falar uma pessoa que fuma maconha ou cheira cocaína, porque que moral eu tenho para dizer para ela não fazer aquilo? Na verdade, eu não tenho moral para fazer isso. Eu não posso dizer que aquilo é ruim. Eu não sei, eu nunca passei por aquilo. Agora o cigarro eu posso. Posso dizer que é um escape, minha querida, meu querido que fez essa pergunta. Aquilo, ó, minha vontade de fumar é porque eu acho que fumando... Aí daqui a pouco, é só passageiro, daqui a pouco eu fico fumar outro. E meu pulmão ficando cheinho. Cada cigarro que se fuma é um prego no caixão que você bate. Eu digo isso pro meu irmão. Encontro com ele em Curitiba de vez em quando, né? Que ele trabalha numa empresa. E aí eu vejo lá, ele tem que sair. Hoje em dia, na minha época que eu aprendi a fumar, foi porque era bonito. Tinha aqueles comerciais da Marlboro, aquele negócio, Meu, eu paguei 50 cruzeiros na época, ou foi 5 cruzeiros, para aprender a fumar. Porque só arrumava namoradinha quem fazia assim, ó. E danado é que eu era tão ruim que eu não sabia nem tragar.
Era para a fumaça sair por aqui, ela saía pelo ouvido. Aí disseram que eu tinha um problema no meu canal, que indicava, sei lá, né? A fumaça era para sair por aqui, que eu queria colocar para sair por aqui. Quer dizer, olha, não é o cigarro, a questão é o vício. O nosso organismo, ó, está conseguindo, estão autores que eu cito no Você é Cura ali, que estão conseguindo colocar que as nossas células, elas recebem não só uma prece para mudar, até a lei da hereditariedade hoje está meio em xeque. Porque muita gente já tinha na boca pronta para dizer: meu pai teve câncer, minha mãe teve câncer, eu também vou ter câncer. Pô, os próprios médicos acreditavam nisso. Hoje tem médicos revolucionários, comprovando com exames, comprovando com grupos de estudos que nós podemos modificar as nossas células. Agora, as células sempre têm um condicionamento. Porque pode ver que nós temos vários condicionamentos, são exatamente até aqueles que a gente não sabe. Aliás, não sei, a gente faz, mas nem se dá conta. O russo, né, Pavlov, ele fez um experimento com os cães que chamou-se depois de reflexo condicionado. Nós temos que ver a primeira coisa que muda a tua escova de dente hoje quando chegar em casa. Muda de local. Você vai procurar ela ali. Quem escova os dentes assim, ó, eu estava vendo que eu tinha um condicionamento que eu não sabia. Esses dias eu olhei no espelho, eu escovo os dentes, mas essa mão fica assim, ó, segurando alguma coisa, não sei o que é, mas não está segurando nada. É um condicionamento. Aí quando ela faz assim, eu faço, fica aqui. Eu vou escovar os dentes com você aqui. Mas é um condicionamento. Então fumar também é um condicionamento que vai se tornar uma vicissitude, uma viciação, um escape. Porque uma pessoa diz assim: não, eu vou beber porque eu vou afogar minhas mágoas, né? Será que a mágoa se afoga mesmo na bebida? Outro dia a mágoa volta, eu vou ter que beber de novo. Mas não vamos criticar quem fuma, porque eu já fiz isso e não foi fácil. Agora, o que é que eu posso dar de conselho? Primeiramente, esse negócio de balazinha, essa coisa, tudo aí parece que é que dá vontade mesmo, porque você está se proibindo. Eu não parei de tomar café desde que eu deixei de fumar, eu tomo café. Café para umas pessoas acelera o coração, né? Da taquicardia, né? Para mim, se eu não tomar café, eu sou um sonolento assim, ó. Não é? Cada organismo, o que serve para você não serve para o outro. Um conselho que é bom para o outro não é bom para o outro. É isso que as pessoas generalizam. Olha, eu tomei um chá de folha de goiabeira, tu tens que tomar também. Aí a pessoa toma, fica com a barriga inchada. Aquela toma o chá de goiabeira, meu Deus, que coisa boa, não é? A outra toma, coitada, não consegue nem mais se mover do canto. Então, o que é bom para um não é bom para o outro. Agora, você não pode discutir com a pessoa que vem lá de trás, que tem uma cultura, um paradigma. É falta de caridade tentar colocar na cabeça de pessoas aquilo que elas não conseguem enxergar ainda. Mas você vê que Divaldo Pereira Franco, o maior orador espírita do mundo, tem todos os títulos dessas academias, dessas universidades no mundo. Encontrei com ele em 2013 em Portugal, ele estava com 86, hoje ele está com 89, né? 90 anos. 90 anos quase. O homem viaja para cima e para baixo, são voos. Eu já peguei alguns voos assim de 12, 14 horas. Voos daquele de você chegar, olha, morto. A gente que é jovem, fusos horários. Mas tem gente com 55, 60 que quer ficar na cadeira de balanço. Porque eu me lembro, meu tio tinha 58 anos, vê como mudou as coisas. A gente começa a viver agora aos 60. A vida começa aos 60, aos 70. Porque aí você já tem filho criado, já tem tudo. Aí você começa a viver. A pessoa tem que viver. Você tem que estar se movimentando. E o conselho que eu dou para quem é deixar de fumar, busca uma distração no trabalho, na coisa, em se envolver e esquecer, porque o cigarro é igual a dor de dente. Quem já teve dor de dente aqui? Levanta a mão. Já tive. Não é? Agora tu vê dor de dente, aí a pessoa se distraía, o cérebro distraía, você não sentia a dor, mas a dor está ali, ela não deixou de deixar. Só que você não está mais sentindo ela, né? Então tem que procurar mesmo, você tem que querer. Eu vou ser bem sincero, não existe um conselho. O que a gente pode fazer é você colocar o seu nome na vibração, pensar nessa casa, pensar no melhor, pensar no seu pulmão, fazer medo a você mesmo. Eu acho que quando a pessoa não quer errar, ela tem que fazer medo dela mesma. Começa a fazer medo. Meu Deus, olha, o Zé falou que o meu pulmão, eu posso ficar ruim, posso ficar com câncer no pulmão. Aquelas fotografias que existem na carteira de cigarro, na minha época não tinha. Um dia desse eu vi uma pessoa com a carteira assim, são fotos horríveis, né? Pulmão preto, a pessoa entubada.
E mesmo assim a pessoa olha aquilo e nem olha, né? Vou morrer mesmo. Vai morrer mesmo, mas não ia morrer tão jovem. E quando as pessoas morrem jovens, por que tem que ir embora? Senão a família não ia. Tem pessoas que vão embora, quem vai embora é porque foi sortudo. As pessoas acham que foi ruim, né? Mas foi sortudo. Vamos lá? Por que a família demora a perceber a nossa transformação íntima, nossa reforma, muitas vezes não aceitando essa nossa transformação? Mas não é que a família, é que a família criou um padrão, um estereótipo. Já me pediram para escrever um livro um dia sobre uma coisa interessante, que muita gente, talvez agora nesse momento que eu estou falando, ou você que está assistindo aí depois, que está sendo gravado, né? Você que está assistindo, você vai ver. O livro seria o seguinte: eu já entrevistei mais de... Porque eu sou muito cético, né? Como diz em Portugal, o séptico também, né? Então eu só acredito naquilo que eu posso provar. Eu sou muito desconfiado. Para escrever um livro desse eu fui pesquisar. Então assim, as pessoas se transformam, mudam, mas elas exigem que o familiar enxergue isso. Mas, poxa, muitas vezes você, quando volta a viver no familiar, você parece que volta a ser aquilo que você não é mais. A pessoa, quando volta para casa, a pessoa não é mais nervosa, até calma. Mas quando volta para casa, minha mãe! Aí como é que a família vai ver a tua transformação, criatura? Aí depois tem uma pessoa que trata, que não critica, que não faz nada, mas quando chega em casa, toma-lhe a criticar. Como é que a família vai achar? Porque mãe e pai, eles criaram também um padrão, eles conhecem os filhos, né? Eles sabem que os filhos são diferentes. Minha mãe mesmo tem 5 filhos. Ela diz que nenhum é igual, e é verdade. Cada um nasceu com um grupo natural de inteligência diferente, que é o que a gente aborda nos livros ali. E esse livro seria para falar sobre isso. Por que a família não vê a nossa transformação? Porque parece que a gente volta com aquela energia que a gente deixou, parece que nossa identidade anterior, ou aquilo que a gente era, volta novamente para nós. Porque são os nossos exemplos que fazem as pessoas, é o que nós fazemos e demora. Porque você demorou quanto tempo para se transformar, para mudar? Aí você exige, porque nós somos assim. Quando a gente se transforma, ou começa a mudar, começa a melhorar, nós queremos que todo mundo veja. Você não vê que eu estou diferente? Ó, será? Ó como eu estou exigindo. Eu quero que todo mundo veja logo que eu mudei. É uma carência de ver que eu mudei, mas eu posso ter uma recaída. É melhor mudar, deixar que as outras pessoas vejam. Tem gente, né, que precisa mais de elogio do que os outros. Se ninguém elogia, ele se autoelogia, né? Eu sou bom mesmo. Por que precisa de elogio? E outras pessoas precisam menos de elogio. A gente tem que compreender isso. Não sair julgando ninguém, porque a pessoa tem um jeito de ser. E será que nós no passado já não fomos assim também? Esse negócio de correr, ganhar dinheiro, ganha um monte de dinheiro, ganha dinheiro, compra isso, compra aquilo, daqui a pouco tem que gastar tudo com a doença porque não olhou o corpo, né? Não verificou que o corpo precisa. O corpo precisa de reparos, o espírito precisa de um momento de prece, meditação, oração, como queiram, cada um do seu jeitinho, né? Mas nós precisamos, então, a mudança que nós fazemos em nós, não podemos exigir dos outros que façam uma aferição, ou que enxerguem, ou que vejam. Não deixa. Então é uma mudança passageira, porque quando você muda de verdade, as pessoas vão ver. Eu sou a ovelha negra da minha família, né? Minha família é toda católica e depois toda protestante hoje, né? Eu sou o único espírita, assim, da família mesmo. Espírita, eu digo, né? Praticante mesmo. E isso aí é algum espírito. Oi. Desse lado. Praticante. E mesmo assim, tem muitos deles que, quando eu vou para um velório lá na cidade onde eu nasci, que eu estou há 20 anos, quase 20 anos aqui, me considero catarinense de coração, amo, não saio dessa região, né? Eu moro em Blumenau e um pouco aqui no verão, aqui no sítio, então me considero, né, dos dois lugares, né? E eu penso assim, ó, quando eu volto para lá, que vou para um velório, meus primos acham que eu sou aquela pessoa. E como é que eu vou dizer para eles se eu vivo longe, né? Eles não sabem. A imagem que eles têm de mim, que congelou lá no tempo, é aquela, né? De um rapaz bravo, de um rapaz meio doido, que via espírito, um rapaz que todo mundo fazia assim, ó. A vida inteira as pessoas faziam isso nas minhas costas, né?
Não é verdade? Eu não ligo. Aí, daqui a pouco, o assunto muda, né? Eu soube que estás viajando um monte aí, conhece 19 países, não sei o quê. Aquele menino doido, que via espírito, que ia dar para maconheiro, para ladrão, que o pai deixou a mãe, que passou fome, ficou pobrezinho, né? E tanta gente aí com tanto estudo, faculdade, né? Alta sociedade, não conhece nem 1 milímetro do que eu conheço do mundo afora de tanta coisa. Mas não me orgulho disso. Estou dizendo isso para vocês que acreditem em vocês. Os outros apontando, dizendo que você não vai mudar, dizendo que você vai dar para quem não presta. Faça a diferença. Busque, mas busque tudo com consciência, né? Querendo ter as coisas igual dos outros, você não vai ter. O universo vai conspirar ao contrário. Você tem que fazer o melhor. Se você gosta de vestir bem, estar perfumado, de falar bem, tem que fazer isso. Isso faz bem. Divaldo, ele pinta o cabelo. Chico Xavier usava peruca. Mesmo que está servindo como médico, mas são pessoas vaidosas, que querem estar bem perfumado, uma pele, uma roupa boa, uma roupa bonita, né? Andar num carro bom. Isso tudo faz bem, dentro de um limite. Agora, quando você vai tirar dos outros, puxar o tapete dos outros, aí realmente não há transformação. Você transformou um pouquinho e exige que os outros vejam um monte que você ainda não se transformou, ainda precisa se transformar. No caso da execução por pena de morte, quem é o maior responsável? A pena de morte, ela é cultural e contra os princípios de Deus, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Mas é muito de cada um para cada um. É um grau, é um estado evolutivo. É um estado evolutivo. Então, existem países árabes que você roubar, corta a mão. Quando você vê uma pessoa com a mão cortada, foi um roubo simples, né? Quando você vê a pessoa com 2 mãos cortadas, aí foi um negócio. Não é? Aí, como corta as mãos, quem é que vai roubar? Na Indonésia, né? Se você traficar maconha, o que que acontece? Morte. Mas vocês sabiam que lá eles têm muita droga também? Mas não quer que venha de fora, né? Eu passei, nesse livro que eu escrevi, Você é a Cura, eu passei 30 dias em Londres, né? A convite lá, fiz um trabalho voluntário com as pessoas que estavam vindo lá, que é o êxodo aqui, esse grande êxodo, né? E eu nunca vou esquecer, eu estava num local assim, para comer, tipo uma galeria assim, menor do que um shopping, e tinha 2 mulheres de burca, tinha que enfiar o canudo, que coisa horrível. O suco, não podia olhar para ninguém, o cara lá assim, de camiseta, elas, meu Deus do céu, eu olhei assim. Qual foi a minha observação? Olhei que nós estamos no século XXI, a mulher com a burca até aqui, nem os olhos de fora praticamente, assim. Que horror aquilo. Dava para ver que era uma pessoa, porque as burcas quando são de alto nível, dá para ver que eram as pessoas ricas, né? Mas rica de dinheiro, talvez tenha até moro no palácio, que o local que nós estávamos era um local mais assim, né? Tinha compras, tudo. Um bairro de Londres de compras ali, mas a pessoa está aprisionada. Então a pena de morte é uma questão cultural. O que é errado aqui no nosso país, em outro é certo. Em outro já não pode. Mas é errado a pena de morte. A responsabilidade são dos seres humanos, porque no livro dos Espíritos, existe um capítulo sobre as leis, né? São as leis morais, as leis temporais, e as leis são de acordo com o tempo. Então o tempo ela vai modificando. Você vê que existem países árabes que o homem pode ter 7 esposas, outros até 12. Aqui, se o cara for ter 2 mulheres, é bigamia, né? Você entende? Então, a lei, agora a pena de morte, nos Estados Unidos existem alguns estados, né? Eu só conheço o estado do Texas ali, mas existem alguns estados que a lei de pena de morte diz que melhorou um monte a questão mas por outro lado nós temos aqueles crimes que não são, que são dos adolescentes, que são por conta do uso de Ritalina, né? Já está comprovado 13 casos que eu pesquisei que toda criança que tomou Ritalina, parente de vocês, né? Leia aquele livro Você é a Cura, fala muitos assuntos, com 13, 14, 15 anos vai ver, não é porque são médios, vão ver saindo bicho do ar-condicionado, acha que tá no negócio pior do que um alucinógeno, né? Então a pena de morte é errado. Um dia nós vamos sair dessa, porque na questão 170
e 2 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, na questão 172, se a Terra é um... se nós habitamos em diferentes mundos, né? Se a gente reencarna em diferentes mundos, se a passagem nossa por aqui, mais ou menos assim, é 172. E a resposta, eu me lembro que é mais ou menos assim a resposta, que nós não vivemos só aqui na Terra, nós vivemos em diferentes mundos, mas as nossas passagens, mas que aqui não é nem melhor nem pior, nem o primeiro nem o último, mas o mais material, nosso planeta. Ainda é o mais material e o mais distante da perfeição também. E diz que existem outros planetas também, outros mundos corporais, que a pergunta é se existem mundos corpóreos ou corporais como o nosso. Existem, mas o nosso, ele nem está lá em primeira escala, né? Nem está na última, ele está um tanto mais distante da perfeição. Então isso é o que justifica a questão 172 de O Livro dos Espíritos. Convido a todos que tenham o Livro Espírito para consultar depois. É o que justifica a gente passar ainda por essa necessidade errada dos homens ditarem leis para tentar coibir alguma coisa, né? Agora também digo para todos vocês que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Porque quando eu sou revistado, como eu entrei agora há pouco nos Estados Unidos de novo, que a gente estava indo para o México, aí tem que tirar sapato, tirar meia, mas lá eu não fico ruim com isso, porque eu digo, poxa, tu tá num lugar e morreu um parente teu ali, o cara chega com bomba, com tudo, né? Isso que nós estamos vivendo. Então, eu não julgo. Para mim, é errado a pena de morte, porque... E os responsáveis são os homens que estão encarnados. Existe almas gêmeas? Almas gêmeas? Não, existe almas algemadas. Esse negócio de almas gêmeas, olha, já fizeram essa pergunta, e existem livros de Chico Xavier, como o de André Luiz, que abordam um pouco, e livros de Emmanuel, e o Livro dos Espíritos mostra que não existe, nós não temos essa questão de almas gêmeas, porque existe a individualidade, né? Na questão 151 e 152 do Livro dos Espíritos, fala dessa questão do nosso desencarne, que nós temos a nossa individualidade. Agora, como estamos todos reunidos, nos tornamos uma assembleia de espíritos por afinidade. Então, as famílias são grupos por afinidades espirituais de crescimento, grupos por resgate e expiação, que são aquelas famílias que parece que são meio estranhas, você se dá melhor com os amigos do que com a família. Existem pessoas que dizem assim, quando eu estou com meus amigos, eu estou em casa, quando eu estou com minha família. E existem aquelas pessoas que não desgrudam da família, que tudo fazem junto, que passeia junto, que vai para todo... Aquilo se chama afinidade. Agora, pessoas podem ter uma afinidade e deixar de ter essa afinidade. Não é que deixou de ter afinidade, é que um evoluiu mais e o outro não está evoluindo. Então isso dá um desencontro. Pais e mães querem que os irmãos se unam, mas muitas vezes os irmãos são estranhos. A mãe conhece aquele lá, a mãe conhece o outro, ou o pai conhece aquele lá, mas às vezes os irmãos não têm nada que veio fazer. Olha, quando eu, antes de deixar de ser ateu, que foi 2 anos e 8 meses, né? Eu não costumo dizer que foi de babaquice, foi muito bom. Os 2 anos e 8 meses que eu passei no ateísmo, contra Deus, porque ninguém me explicava aquelas coisas todas que aconteciam comigo, né? Então não me julguem não, porque eu ia ser internado na psiquiatria. Isso é muito difícil para um adolescente que não teve adolescência, ter uma vida estranha. Eu me senti um ser estranho, não é? Aquele filme de Carrie é estranha, não tem? Eu só não fiz aquilo que ela fez, tocar fogo em tudo, mas acontecia um monte de coisa estranha comigo. Isso é difícil. Então por isso que eu me tornei ateu, para ver se não acontecia mais nada, minha mão não escrevia sozinha, né? Quando perguntava se eu tinha alguma coisa, eu dizia, não sinto nada. Mas, a bem da verdade, eu nunca deixei de sentir, só que eu ignorava. Quando aparecia gente para mim, às vezes até pessoas vivas, coitadas, achavam que eu era antipático, quer dizer assim, o senhor podia me dar informação, eu achava que era espírito, eu dizia assim, não estou vendo ninguém, meu moço, eu estou aqui. E passei por isso também, era horrível. Mas esse período, né, que eu passei ali no ateísmo foi muito bom, porque eu comecei a compreender outras coisas sem ser o espiritismo, Carl Sagan, entre outras coisas. Então abriu muito a minha mente. Eu não fiquei com uma mente fechada de muitos espíritas, muitos católicos. Então o espiritismo, ele traz essa magnífica, que a grande porta para mim de explicar certas coisas foi
demonstração das leis reencarnatórias. Embora o Espiritismo veio falar da reencarnação em 1857. Só que a reencarnação, o budismo, o livro dos Vedas, que é o livro mais antigo da Terra, já falava da reencarnação. Mais de 80 dogmas aí religiosos ou seitas ou de conhecimento já falava da reencarnação antes do Espiritismo. A própria Bíblia, que foi modificada porque foi uma questão dos concílios, né? Um dos concílios mais, assim, eu digo, mais, que teve mais propriedade de transformação das palavras por conta do interesse, foi o concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, onde muitas palavras, muitos vocábulos, muitas ortografias foram deturpadas por conta do interesse, né? Que naquela época os papas, eles viviam, eram papas andantes, eles viviam disputando o poder, né, com os reis e tudo mais, ou viviam ali juntos. Então, por exemplo, nós temos uma passagem bíblica no Novo Testamento mesmo, de que vem do Velho Testamento, que um dia Elias voltaria, né? A questão de Elias e João Batista. Quando pergunta, cadê Elias? Mas ele já esteve aí com vocês, né? Que é a questão de João Batista. São várias questões. Então a reencarnação era uma coisa que, como tinha em todos os outros dogmas, aí o catolicismo meio que deixou de lado isso aí. Mas a reencarnação é fantástica, porque ela é que traz isso. Por que nós não temos almas gêmeas? Porque nós reencarnamos em diferentes mundos. Isso para mim explicou porque existe o pessoal com síndrome de Down, porque pessoas nascem cegas, porque pessoas nascem aleijadas. Esse foi um dos motivos que me inspirou, além dessas coisas todas das paranormalidades, me inspirou a ser ateu. Foi porque eu digo, que Deus, o ruim, né? Esse Deus não existe. Por isso que eu disse que Deus não existia. Porque uma pessoa nasce cego, e eu nasci com os 2 olhos e tudo mais, quando eu vi os cegos, coitado, com aquela dificuldade. Porque uma pessoa nascer toda engrenhada numa cama, porque uma pessoa nasce anão e as outras pessoas da família nunca foram anão, na árvore genealógica não tem ninguém anão, todo mundo grande e aquela pessoa pequenininha? Eram as perguntas que eu fazia. Então esse Deus para mim era um Deus cruel, esse Deus dos exércitos, essa ignorância do Velho Testamento, que é a coisa pior do mundo, aquele Velho Testamento, dizer que Deus parou a terra para Davi brigar, para o outro não sei o que lá, para acontecer não sei o que lá, parou o firmamento. Meu querido, vai estudar um pouco de astrofísica. A Terra caminha a 1.280 km por hora. Se a gente der uma freadinha na Terra, meu amigo, vai sacudir tanta coisa que é pior do que tsunami. Porque as placas geológicas, quando elas vão se coisando, dá tudo isso que dá, você já viu, dá terremoto, dá tudo mais, e dizer que parou o firmamento, isso é ignorância. Agora a gente não vai fazer a cabeça de pessoas que acreditam nisso. Tem gente que vai morrer acreditando em Adão e Eva, e a gente tem que respeitar, tem que dizer amém, mas nem entende que Moisés estudou no Egito, e tem um mito, a mitologia egípcia fala de seres decaídos. Aí numa palestra não vamos explicar, mas não existe almas gêmeas. Mas existe almas algemadas. Existe sintonia, existe almas que passam muitas encarnações porque tem muito a ver e sempre digo, vamos lá que eu vou te ajudar. Aí numa eu vou, na outra tu vai. Existe isso. Agora as pessoas querem criar isso porque isso dá dinheiro, é romantismo, vende coisa, as pessoas entram nessa coisa. E os emocionais gostam. Os racionais ficam assim. Os emocionais e os ativos gostam disso, né? Mas existem pessoas racionais que veem de outra forma. Respeite o ponto de vista dos outros. E eu respeito o seu ponto de vista de acreditar em alma gêmea. Saia daqui não desacreditado, mas sabendo que não existe. No caso de clonagem de ser humano, como fica a reencarnação? Ninguém fabrica um espírito, né? Mas os corpos, existem experimentos que a espiritualidade faz, porque todas essas descobertas científicas maravilhosas, né? Você vê que eu estava fazendo o livro Nosfera, a energia de cada um de nós, e aquele espírito apareceu de Tesla, né? Eu não sabia que era Tesla. Primeiro ele falou num idioma que eu não conheço, depois falou em inglês, e meu inglês na época não estava assim, aí o doutor Hernani veio e traduziu. Ele se dizia Tesla, eu com aquele meu complexo de inferioridade que tem saído, também não virei orgulhoso, mas pô, Tesla. Aí ele começou a dar um monte de dica lá, escrevi no livro, inclusive escrevi lá no livro. Mas depois eles me deram um conhecimento que na época vieram 5 lá de cima. 5, Thomas Edison, Tesla e mais uns 3. Tinha plano A, plano B, plano C, plano D e plano E. É assim que a espiritualidade trabalha. Se um não vai, vai vir outro.
E aí, você vê, existem essas inspirações. Porque, na verdade, são inspirações que recebem de descobertas. Então, a clonagem, nós podemos clonar, existem experimentos. Você clona o corpo, mas o espírito você não clona. Não tem hoje o bebê de proveta? Quantas mulheres que não podiam ser mãe e foram mães? Mas existe o cara sem vergonha, como diz no Nordeste, lá o cabra safado, que vai pegar aquilo para vender, para fazer negócio. Isso aí, a internet é uma coisa maravilhosa, mas tem gente que usa. Você vê que o vírus é um negócio que o camarada usa o vírus para prejudicar o outro, para vender antivírus. Esse é o ser humano, é porque nós, a questão 172, a gente ainda é muito que evoluir. O nosso planeta não é um planeta evoluído, então é um planeta que ainda tem essa dificuldade. Nós temos que assumir isso. Tem gente que não gosta, não, eu sou perfeito. Perfeito, só Deus. Clonar é uma coisa normal. Agora, clonar o espírito, ele não vai conseguir. Dizem que tem um experimento do italiano, mas diz que não veio a público, porque realmente ficou tudo morto. Ele tentou clonar veio os órgãos, tudo, mas não veio nada, não veio batimento, não veio nada, porque não tinha vida, né? Entende? Clonar é uma coisa que é como se fosse você vai colocar no óvulo da mulher, a clonagem é um processo, mas o espírito não importa. Para reencarnar, a oportunidade, até no estupro, que vem agora a questão do aborto, né? Você diz, poxa, mas um estupro, a pessoa foi estuprada. Mas olha, veja bem, até um estupro é aproveitado para colocar um espírito, porque são espíritos que ruins. E se você for estuprada, né? Pode ser, o acaso eu acho difícil. A pessoa para ser estuprada ela tem que merecer, porque tem gente que é salvo. Você tem que merecer passar por isso. Se você não merecer, você não vai passar por aquilo que você não mereça realmente passar. A não ser que seja uma fatalidade mesmo. Mesmo assim vai. Mas eu não sou contra nem a favor. Eu sou contra o aborto porque ninguém tem direito à vida de um feto. Mas ninguém pode julgar uma mãe que foi estrupada e que não quer aquele filho. Isso aí também você não pode. Aí é uma questão muito difícil. É uma questão jurídica e espiritual. Né? O que a espiritualidade pode nos dizer sobre a mudança que estão por vir até o fim deste século? Olha, eu costumo dizer que o palestrante que fala de datas, fala do que vai acontecer, são irresponsáveis. Porque eu sou médium desde os 9 anos, conversei com o Divaldo, que é o maior hoje, o médium do mundo e o orador. E ele disse para mim que Chico também nunca tinha datas, não tinha, essas previsões não são dadas. Às vezes um médium comum, bêbado da esquina, tem uma previsão de um acidente, de alguma coisa que passa, né, vaza no circuito dele. Mas, por exemplo, muitas modificações, a única coisa que eu já senti da espiritualidade é que se nós continuarmos usando essa tecnologia toda de maneira errada, nosso planeta vai ter um boom, né, até o final desse século, de um apagão. E esse apagão vai fazer com que a gente tenha que retroceder um pouco para depois avançar de novo. Isso já aconteceu várias vezes na Terra. Porque a gente está usando a tecnologia de maneira errada. Tem gente que não consegue mais, não consegue mais fazer nada. Ou seja, andando, né? Quer dizer, não foi para isso a tecnologia. O filho abandonado, todo mundo abandonado, não é? A única coisa boa é que já não assiste mais a novela assim, né? Como assistia, né? Já melhorou um pouco. Mas a tecnologia, o que a espiritualidade me diz é que até o final do século aí, que eu sinto, eles não me dizem nada, eu sinto isso. A responsabilidade é minha dizer isso, não vou culpar espírito nenhum, nem... Não, são os místicos, que aí vendem, tem gente que está interessado, sabe? Tem gente que quer saber mais de coisa do que da sua vida, que está, da sua mulher, do seu filho, do seu lar, da sua coisa. Não, eu quero saber de coisas espetaculosas. Aí, vende livro. Meu Deus, se eu fosse um cara enrolão, olha, eu já estava rico já. Aqui mesmo em São João, a gente morou no asfalto ali, a gente estava começando o centro espírita, e eu e a Anice lembra disso, né? Uma mulher chegou ali dando um apartamento em Camboriú para eu separar o filho dela, o bebezinho dela, de uma mulher inescrupulosa. A mulher ficou chateada, saiu lá, colocando fogo pelo nariz, pelas ventas. Porque eu sou intransigente que não aceitei. E ainda me chamou de Pai José, ó. Eu digo, essa deve estar no lugar errado. Eu não sou pai de santo não, senhora.
Eu sou simplesmente um médium que estou aprendendo a lidar com isso aí. Na época eu recebi muito aqui em São João o Dr. Frederick von Stein, né, que era um médico alemão. Fez muita cirurgia aqui, né, Vanilda? Muita cirurgia, mais de 100 cirurgias com a colher ele fazia. Na época o Dr. Everson veio, aí parece que ele ia embora, o espírito disse lá de dentro, né? Diga aquele médico que entra. Mas ele estava paisando, ninguém sabia que ele era médico. Mas o espírito lá dentro mandou ele entrar para acompanhar uma cirurgia e falar a linguagem deles lá, que eu estava inconsciente, né? Então, assim, há muitos mistérios entre a terra e o céu, de que a nossa vã filosofia já dizia, né? Então, pode acontecer tanta coisa, vai depender da gente. Agora, eu creio assim que quando a gente não aprende pelo amor, pela sabedoria, a gente aprende pela dor. Isso vai desde o ser encarnado ao desencarnado e ao planeta. A gente destrói o planeta. Olha que a gente cava. Eu nunca tinha ido numa pedreira, eu fui agora esses dias, né? Muito alta, dava para ver Itajaí. Fui lá fazer um pequeno trabalho e fiquei abismado com o que eles me disseram, que cava para dentro, que vai, cara. Aí eu fiquei pensando assim, se todo mundo estiver cavando aquilo, cavando. Aí eu pensava uma coisa quando eu era criança. Eu digo, se furar, será que vai furar a terra assim? A terra vai murchar igual uma bola, né? Eu pensava isso quando eu era criança. Você vê que a gente pensa cada coisa. Mas o homem é que destrói o planeta. Então as consequências, né, são dos nossos atos. E as pessoas não pensam nas consequências, não querem saber. Ninguém quer saber do outro. Eu quero saber de mim, do meu egoísmo, do que eu estou pensando, do que eu estou achando sobre você, do que eu quero. Isso para mim são as grandes consequências. Vai acontecer muitas catástrofes ainda. Por quê? Se nós observarmos, eu fui nas pirâmides do México ali, Tetucuamã, ali, e Tetucuamã, né? E lá eu fiquei observando assim o sistema deles de irrigação, aquela tecnologia, aquelas pedras, aquele negócio todo. Eu digo, olha, o povo desapareceu e ninguém sabe como foi. Ninguém sabe como foi que o povo desapareceu. Que foi antes dos astecas, né? Teve um povo que desapareceu e ninguém sabe como é que desapareceu aquilo ali. Os maias, ninguém sabe. E aí? Civilizações desapareceram. Lugares submergiram, outros estão voltando. Dizem que tem uma pirâmide na Antártica ali, coberta pelo gelo. Até o desenho dela tem tudo mais. Um dia aquele gelo derrete. Veja que o Papai do Céu, né, o planeta é uma coisa maravilhosa. Quando você viaja, você vê. Cada local tem uma coisa que para suprir o outro. Mas a gente destrói, porque a gente só quer saber, ó. Isso aqui. Isso aqui a gente não leva quando vai embora. Ele vai levar não. Só leva conhecimento. O espírito de vocês vai levar isso que vocês têm de informação, para não chegar do outro lado assim, ó. Hã? Mas as pessoas querem saber, quando eu vou desencarnar? Será que o meu parente está aqui? Olha, está cheio de espíritos aqui. Quando eu vim andando para cá, eu vi assim, ó, daqui a pouco quando eu cheguei aqui, meio que sumiu, mas estava cheio perto de vocês, um monte ali. Fazendo com que vocês entendam isso, cada um da sua maneira, né? Mas a Terra depende da gente. É a última? Tem duas. Vamos lá. Vivemos somente em uma dimensão ou vivemos em dimensões paralelas? Espera aí. Vivemos somente em uma dimensão ou vivemos em dimensões paralelas? Sim, vivemos. Mas espera aí, tem mais ainda. Ainda pode haver possibilidade de mais de uma? Vivemos no mesmo tempo ou estes são diferentes ainda do passado ou presente? Olha, isso é muito complexo, mas sim, vivemos em mais de uma dimensão e vivemos em dimensões paralelas. Por exemplo, vamos começar pela primeira, né? A gente vive na dimensão terrena e quando a gente vai dormir, a gente sai do corpo e vive uma outra dimensão, que é a dimensão espiritual. Uma pessoa que vem de outro planeta, é bom ler a questão 172, 173, 174 de O Livro dos Espíritos, explica muita coisa. Aí tem uns que não ficam na dimensão aqui, vai para uma outra dimensão paralela de um outro planeta. Visitar um outro planeta com essa condição terrena que é diferente de lá. Vai ter que vestir aquela roupa de lá. Como espíritos muito adiantados, tem que vestir a roupa do planeta Terra para se comunicar. Esse espírito está se comunicando melhor. Quando ele começou a se comunicar comigo, ele tinha que usar um médium no mundo espiritual, para esse médium passar para mim, para poder passar para o papel.
A única coisa que eu descobri é que mudou. Eu tinha um guia espiritual que se chamava Alonso de Veras, que era um espanhol catalão, e agora eu tenho um que se chama Hamed. Então até o guia espiritual da gente pode mudar de acordo com o nosso upgrade, como diz em inglês, né? Nosso melhoramento. Agora se tu fica naquela, tu vai merecer aquele guia espiritual daquela. É como se passasse de classe, não muda de professor, né? Não é verdade? Existe um livro, que agora não me recordo, minha mente está querendo buscar, que escreveu, o Clóvis Nunes falou com isso na Transcomunicação, que é um material que tem, né? Ele explica bem lá, que houve lá no CEIU. Quem teve lá na Transcomunicação aqui? Tinha gente de São João, quem foi? Você estava aqui, você também estava lá, né? E tem uma história de um livro muito famoso, que realmente a pessoa vem do passado para escrever no futuro. E no futuro a pessoa escreve no passado. Aí você vai dizer, isso não existe, eu não acredito nisso. Não é obrigado a acreditar, mas existe muita coisa que a gente não compreende. Tem gente que não acredita em gnomo, espírita, que diz que isso não existe, gnomo, sei lá, mas existem os elementares da natureza. Eu mesmo já entrei na mata, porque como eu tenho descendência indígena, eu tenho muitos protetores índios, né? E quem já teve no médico em Blumenau, quem já participou de coisa em Blumenau, já deve ter visto eu ficar pequenininho assim desse tamanho, né? É inédito isso. Só acredito que o pessoal devia ter filmado para me mostrar, né? Mas eu sou obrigado a acreditar que são pessoas de bem. Eu ficar desse tamanho aqui, como eu já fiquei com 1,90 m. Se chama transfiguração corporal, né? O que explica essa minha transfiguração corporal? Você é um extraterrestre. Pode até ser. Estou no meio de vocês, né? Depois eu vou comer todos vocês, vou virar aqui um dinossauro. Viu? Então nós estamos constantemente em mundos paralelos. Agora, essa pergunta está se referindo também, além de um filme, existe um cientista norte-americano, se eu não me engano é da Pensilvânia, que ele é um jovem, esqueci o nome dele agora, Card, não sei que lá, Card. Ele está fazendo um trabalho que é fantástico, eu gosto de escutar sobre tudo, né? Até se tiver um livro sobre o demônio, eu vou ler, porque eu não acredito no demônio, só para ver a ideia da pessoa, né? E ele chegou a dizer que a gente pode estar em pode estar em 2 mundos. Mas a Igreja Católica já mostrou que São Tomás de Aquino estava num lugar e estava em outro, né? Que é a bicorporidade, né? Se isso existe aqui, o espírito fazer parte lá, você imagine. Então tem muita coisa que a gente não está preparado ainda para saber. Mas eu não discordo da pergunta e digo, existem sim, mas não dessa forma de ficção científica como nos colocam, não. Ali é muita, né? Existe de uma forma mais natural, sim. Porque nós somos espíritos, a Terra está evoluindo e a gente vai evoluir junto com ela. Aqueles que não evoluírem, vai para aqueles planetas que tem na questão 172. Um planeta que está antes do nosso ali. Aí vai médicos, vai cientista, vai todo mundo que usou mal a palavra, usou mal o que estava fazendo, aí vai para um corpo assim, ó, uga, uga, uga. Aí é eles que são descobrem fogo, porque eles vão lembrar do fogo. Tanto que os egípcios, né? Eu vou dizer que existe uma sincronicidade, né? Eu fui para uma cidade do interior no México primeiro, antes de ir para a cidade do México, e lá tinha o último dia de uma amostra egípcia com materiais que tinham vindo do Egito. Já pensou? E eu sempre tive vontade de conhecer o Egito. Aí quando eu fui, me deu uma vontade de ir para o centro da cidade, dessa cidade, que a gente tinha um dia lá para ficar. E eu fui com os dois, né? O cliente e o gerente lá da fábrica. Quando eu vi eu esqueci o nome daquela estátua lá que é meio gato, meio assim, que tem. Quando eu vi aquilo bem grandão assim na frente, eu disse, que é isso? Cidade do interior dessa, tem coisa do Egito. Quando eu vejo, estava lá, em espanhol, amostra, né, egípcia. Aí entrei ali para ver aquelas mumificações, aquelas múmias, aquelas coisas. Aí eu estava pensando, né, tu vê um povo desse ali. Como é que pode um povo desse? Esse povo vivia num mundo paralelo. Tanto que quem deixou escrito no mundo sobre a mentempsicose, não é? Que você pode ler no Livro dos Espíritos, na questão 610 de O Livro dos Espíritos, aborda sobre a mentempsicose. O que é que significa, o que se reporta a mentempsicose? É uma ideia egípcia de que eles estavam reencarnados em corpo de animais, porque eles consideravam o corpo humano um corpo de um animal. E os espíritos saudosos de um orbe distante que eles tinham vindo. Uma saudade. E por que as pirâmides da China, do México, do Egito, do Peru, da Guatemala, dos
Estados Unidos, que tem uma pequena, estão todas numa mesma direção de uma mesma cinturão estelar. Tanta coisa para a gente descobrir. Vamos para a última, então. Como é possível, em sonhos, estarmos num futuro não muito distante do nosso tempo? Sonhos? Como é possível, em sonhos, estarmos em futuro não muito distante do nosso tempo? Olha, eu parto da seguinte lógica. Se um médium de premonição de sonho, ele consegue prever algo que vai acontecer, que está longe agora da lei da física do espaço-tempo, de uma certa relatividade, né? Por que a pessoa também não consegue ver aí que são os mundos paralelos, eu consigo ver minha vida futura? Se eu consigo ver um acontecimento que vai e acontece mesmo na família, uma morte, uma coisa, tudo bem, aí você vai dizer, mas isso pode ter sido um aviso, alguém disse, vai morrer fulano, né? Mas é a pessoa que vê a imagem, vê tudo, vê a imagem do que vai acontecer e acontece daquele jeito. Porque existe dois tipos de déjà vu, né? O déjà vu para trás e o déjà vu de uma coisa que eu vi para frente. Eu não vou dizer que isso não possa, pode sim. E o sonho, na verdade, ele, além de ser fragmentos nossos, porque também tem que olhar o seguinte, quando eu sonhei isso, eu estava assistindo um filme de ficção científica do futuro, era o filme daquela menininha, do rapaz, do homem e tudo mais, que eu esqueci o nome, né? Aí depois sonhei, porque o sonho é uma mistura do nosso dia a dia. Para aprender um pouquinho sobre os sonhos, devem buscar o Livro dos Espíritos na questão número 400 a 412. Vai falar muito bem sobre o sono e os sonhos. E o sonho ele pode ser interpretado de várias formas, mas sempre tem um fundo de verdade no sonho. Porque apesar que mistura o que a gente estava ali, mas tem um ponto ali que a gente fica fixado e aquilo fica na nossa cabeça. E ações que a gente lembrou na hora que acordou. Vocês já sentiram isso? Que a gente lembra de um sonho na hora que acordou e depois quem quer lembrar dele não lembra mais? Levanta a mão que já passou por isso. Olha quanta gente, né? Não, mas veja bem, mas você força a mente para lembrar e você não lembra. E tem sonho que passa o dia todo se lembrando do sonho. Mas tem sonho, esse é o sonho que você não deve se lembrar porque você saiu realmente. Você se encontrou com pessoas e isso vai acabar fundindo a sua cabeça. A nossa constituição cerebral não aguenta duas vidas simultâneas. Uma vida fora do corpo e uma vida dentro do corpo. Porque o nosso cérebro tem limitações. Por mais plasticidade que tem o nosso cérebro, por mais que nem se chegou... Toda hora está aumentando os níveis de neurônios, né? A quantidade, porque neurônios na verdade são sinapses, né? Servem para projetar sinapses químicas, sinapses elétricas e químicas. Os neurotransmissores. É como o fio condutor. Vem, acende a luz, né? Faz o microfone funcionar. Então os neurônios fazem o sistema nervoso simpático, parasimpático, o sistema nervoso central, nossos movimentos. A gente não dá bola para isso, né? Mas quando a pessoa perde, que bota aquele negócio ali que faz assim, a pessoa valoriza. Por exemplo, o pessoal ali que perdeu a perna na Chapecoense, perdeu tudo mais, e é jogador, vai sentir muita falta disso, né? Mas aí tem que agradecer, vai ter dois momentos. Ou ele fica se lamentando, ou fica assim, meu Deus, que bom que eu estou vivo, eu não tenho perna, mas estou vivo aqui agora. Vou continuar ainda vivendo? É isso que as pessoas não agradecem. Para finalizar, eu gostaria de falar o seguinte para vocês, no encerramento aqui do CEAN, dessa casinha, né, simples, mas aconchegante. E o próprio Jesus, ele não se encontrava em palácios, né? Não tenho nada contra quando o centro espírita ele tem condições de ter, porque tem condições de ter, tem que fazer. A igreja seita protestante levanta a igreja em 2 semanas com ar-condicionado, piso cerâmica, com tudo. O espírita não, é aquele negócio assim, não, tem que ser de graça. Mas ninguém dá luz aqui de graça. Ninguém dá, não. Então, assim, a minha mensagem é, nessa casa pequena aqui, é muito legal agora esse mês, porque as pessoas, os espíritos conseguem fazer muita coisa. Eles dizem. Sempre recebi essa orientação espiritual. No Natal, quando se aproxima do final do ano, parece que as pessoas, as mágoas vão se diluindo um pouco, as pessoas vão se... parece que o cansaço do final do ano, as pessoas vão ficando mais amenas, vão ficando mais espirituais. Sabe quem está rindo agora para mim aqui? Não é? Eu achei coincidência ele rir agora para mim. Posso falar que você está aqui? Estamos aqui com o nosso Água Verde.
não magrinho, mas barbudo e cheinho agora, né? Posso dizer, tá? Mais bonito. E aí eu olhei para a dona Cília aqui, olhei para ele e me lembrei que a primeira pessoa da cidade que eu falei nessa cidade quando cheguei aqui, a primeira pessoa que eu, né, senti a voz e conversei e perguntei, foi lá no escritório daquele shopping antigo lá. E eu perguntei assim, se tem alguma espírita, alguma coisa espírita aqui. Ela falou assim, olha, o único espírita de São João é o Senhor Água Viva. E agora eu me emocionei porque, por mais que eu veja o espírito desde 9 anos, mas eu não esperava ver assim tão nitidamente como eu vi. E dizer para vocês que tenho gratidão no coração. Os ingratos sofrem. Não julgue ninguém, mas julgue a si mesmo. E essa psicografia que o Júnior leu, fez uma conexão com o que o Hernando leu, né? Ele leu sobre abnegação. Né? Abnegação. As pessoas têm que ter isso no seu trabalho, no seu emprego. Superar a si mesmo. E que possamos ter um Natal não cheio de peru, mas cheio de muitas emoções e de muita gratidão. Que Papai do Céu abençoe a todos nós. Muita paz e um Feliz Natal para todos. Um Feliz 2017. Obrigada, Zé. Obrigada, Senhor, Recanto do Saber. Obrigada, Senhor, Recanto do Saber. E agora nós vamos encerrando a nossa palestra com a oração do Zé. Papai do Céu, Senhores cósmicos, universais, Espíritos amigos, trabalhadores incansáveis, nossos guias e anjos guardiões, familiares que se encontram no mundo espiritual, nos abraçando, nos envolvendo nos bons pensamentos e nos falando numa só voz. Errei, mas aqui melhorei. Errei, mas aqui estou. Querendo que você não erre, que ame mais e que possa cada vez mais melhorar. Pois a vida passa tão rápida, 70, 80, 90 anos, que seja. E o que levamos daqui para o mundo espiritual é o amor, o conhecimento e a moral. Que tua paz e o teu amor possa reinar em cada lar, em cada ambiente, pessoal, profissional. Que aqueles que nos escutam, aqueles que nos percebem, que possamos ser pequeninos instrumentos, todos nós, onde quer que estejamos. Que possamos fazer a diferença nos lares, nas empresas, nos locais. Que possamos ter mais paciência nesse trânsito de carros, de veículos, onde o egoísmo persevera, onde a impaciência, a arrogância em seus carros fazem mal, onde aquele que está devagar com seu veículo, com problemas, às vezes, querendo desistir, ou não saber guiar tão bem quanto você. Pedimos gratidão no coração também. Amar, perdoar e evoluir. E que todos nós saiamos daqui muito melhor do que entramos. Que damos por encerrado mais uma palestra, mais um trabalho neste ano de 2016, que possamos encerrar os trabalhos materiais e que os espirituais continuam. Assim seja.